versículos 7, amém? 7, 8, o 9 e o 10. Somente convido os irmãos a abrirem seus corações, porque vamos ouvir a palavra de Deus neste momento, e certamente Deus fará grandes coisas em nós nesta manhã, em nome de Jesus. Gálatas capítulo 6, versículo 7 em diante, tá bom? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, e não, senão desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Feche seus olhos. Pai Santo, obrigado por esse momento tão maravilhoso, que o Senhor irá nos falar a Tua palavra que é Espírito e vida, Tua palavra que é a verdade, e neste momento nos voltamos a Ti nesse sentido, e pedimos que o Senhor fale a nós esta verdade tão eficaz, que é capaz de mudar o nosso ser, capaz de mudar a nossa constituição intelectual, mental, psicológica. Portanto, nós oramos neste momento e abrimos nosso coração ao Senhor, para que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo que habita em nós, possa difundir na vida de cada um aqui presente, no recôndito do nosso ser, a Tua palavra, que é poderosa para salvar a nossa alma, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, queridos, nós essa manhã vamos falar algo baseado nesse texto. Esse texto vai nortear a nossa pregação nessa manhã, e certamente o Senhor irá falar ao meu coração e ao coração de cada um aqui presente. Haja vista que quando a igreja se reúne, nós fazemos isto no nome de Jesus, amém? Nós nos reunimos em nome de Jesus, e sabemos que quando a igreja se reúne, então o corpo de Cristo, pelo menos o corpo aqui representativo, que nós não somos em totalidade o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo é constituído por todos aqueles que creram em todas as épocas e lugares diferentes. Mas nós somos uma pequena parte do corpo de Cristo aqui representada nessa manhã. E quando o corpo de Cristo, nesse sentido, se reúne, nós o fazemos com o objetivo de recebermos de Deus, de tanto entregarmos a Deus como também recebermos dele. Qual o momento da reunião que nós entregamos a Deus? O momento dos louvores e das orações. Amém? No momento do louvor, você pode notar que você fala a Deus os cânticos, você declara: eu me rendo aos teus pés, eu me lanço aos teus braços, pois tu és o refúgio que eu preciso, tu és o pão que me alimenta, o ar que eu respiro. Vamos entender como nós falamos a Deus, e Deus recebe o nosso louvor e fica muito grato com os nossos corações de gratidão, que declaram sua verdade em nome de Jesus. Em contrapartida, ou de maneira diferente, nós temos o segundo momento da reunião, que é esse momento da palavra. O momento em que nós não falamos a Deus diretamente, mas que Deus fala ao nosso coração diretamente. Esse momento é o momento que Deus fala a você, fala a mim, fala a todos nós aqui. Portanto, é muito importante, no momento da palavra, você abrir o teu coração de maneira absoluta, sem reservas, sem barreiras, sem nenhum tipo de prendimento ou de coisas que nos prendem, que impedem que a palavra de Deus chegue até o profundo do nosso ser e promova em nós a vontade do Senhor, que é essa transformação da alma, que é essa libertação dos nossos corações, de tudo aquilo que é caído, de tudo aquilo que é humano, que é materialista, que é pecaminoso. Deus, Ele deseja realizar em nós a sua vontade, e Ele o faz por meio da palavra em nós ministrada. Amém? Portanto, nesse momento, abra o seu coração em nome de Jesus. E o texto que nós lemos é um texto muito pragmático, muito fato, que nos leva à devida reflexão de que a vida nossa, ela consiste em um princípio de semeadura. Pastor, qual é o princípio da semeadura? O princípio da semeadura consiste em você semear e depois colher o devido fruto, ou os devidos frutos daquilo que você semeou. Veja como no texto ele vai dizendo assim, ó: não vos enganeis,
De Deus não se zomba. Olha, mas que momento e por que a pessoa enganosamente ou enganadamente ela zomba de Deus? Devido ao contexto que a Bíblia nos fala sobre a lei da semeadura que é toda a nossa vida. Ora, nós nos enganamos e zombamos de Deus quando nós nos deparamos com coisas negativas em nossa vida. Eu quero dizer que nem todas as coisas negativas são frutos de uma semeadura ruim, mas que grande parte das coisas que nos acometem em nossa vida humana, seja na vida familiar, seja na vida social, na vida profissional, na vida espiritual sobretudo, grande parte das coisas é fruto, é produto de um contexto de semeaduras de coisas negativas, como diz o texto aqui, a semeadura para a carne, ou semear para a carne. As pessoas, elas passam muitas vezes, queridos, a vida toda, ou boa parte da sua vida, semeando coisas negativas. E de repente se deparam com uma situação adversa, quando vem os frutos, elas se espantam. Então não deveríamos se espantar, uma vez que a vida consiste em um trabalho. Semear é trabalhar. Semear consiste em uma vida proativa, diz respeito a uma proatividade em realizar algo. E esse texto aqui muito combina com o texto que Jesus declarou em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, quando ele declarou as seguintes palavras: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que eu tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Veja como que esse texto é muito claro, quando o próprio Jesus declara que está vindo em sua segunda vinda. E quando ele vier na sua segunda vinda, ele vem com um galardão, com uma recompensa, com um prêmio, com um salário, um pagamento para retribuir a cada um segundo as suas obras. Você imagina comigo que quando a pessoa for aprovada no tribunal de Cristo, estamos falando isso aqui nas semanas passadas, no estudo de escatologia, que quando nós estivermos no tribunal de Cristo, então cada um vai receber segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Isso consiste na retribuição, na justa retribuição. E retribuir é pagar. Para aquele que trabalha, o salário não é favor, e sim dívida. De modo que a nossa vida consiste num labor, num trabalhar, num semear, numa vida ativa em semear algo. Aí alguém pode estar até pensando assim: pastor, eu tenho reparado que ultimamente eu não tenho semeado muita coisa. Não, saiba que você está semeando. Nós semeamos. Pastor, eu não estou semeando não, eu só estou enganado, porque tem tempo que eu... Não, se você não estiver fazendo nada ou não fazer nada é semear. E se você estiver fazendo muita coisa, porém coisas erradas, também é semear. Então veja como que você pode semear não fazendo nada e fazendo muita coisa. Então fazer muito, fazer pouco, não fazer nada, não vai garantir alguma coisa. O importante é saber que todo o nosso procedimento, nosso comportamento como seres humanos, como cidadãos, como pais, mães, esposos, esposas, filhos, servos de Deus, patrões, empregados, enfim, qualquer momento da área da nossa vida humana ou espiritual, ela consiste em um labor, em trabalhar. Nós estamos trabalhando. Esse texto também concorda muito com o que o Paulo disse ali em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 e 11, quando ele declara que nós estamos sobre o fundamento que é Cristo, e estar sobre o fundamento que é Cristo consiste em ter crido em Jesus. Então, se você creu em Jesus, saiba, você foi colocado no fundamento que é Cristo, você foi enxertado, unido a Cristo. Diga amém. Amém. Quantos aqui creem em Jesus? Diga amém. Amém. Quantos nasceram de novo? Diga amém. Amém. O canto que nós cantamos, né? Eu nasci de novo, nova criação eu sou. Esses que nasceram de Deus foram unidos a Cristo e estão sobre um fundamento. E agora o texto continua a partir do versículo 11 e 12 ali, que nós estamos edificando e que cada um precisa entender e saber o que está edificando. Veja que os dois textos eles são correlatos, são similares. Quando esse diz que nós estamos semeando e o outro lá diz que nós estamos edificando. Isso é fato. A nossa vida toda consiste em uma semeadura e consiste em um edificar, ou numa edificação constante e continuada. É por isso que essa manhã Deus nos chama à reflexão para sabermos o que estamos semeando, o que estamos fazendo de tudo aquilo que Deus nos deu. Uma vez mordomos de Cristo, uma vez
administradores de Cristo, como declara ali Jesus, naquela parábola do administrador infiel. Ele exorta aquele que, sendo administrador, estava defraudando os bens de Jesus, os bens do Eterno. Olha só que coisa mais primordial, mais primorosa. Saber que nós somos de Deus, e não somente somos de Deus, porque fomos comprados pelo sangue de Cristo, mas somos também administradores de Deus. Sabia que você é um administrador de Deus? Deus olha para você e vê um administrador, um mordomo, um servo, que está ali para cuidar das coisas do Eterno. Deus confiou à sua mão valores, coisas valiosas. Deus confiou à sua mão a sua vida, a sua própria vida é um bem de Deus, que Ele confiou a você. O que você está fazendo da sua vida? Deus confiou a tua casa, os teus filhos, a tua família. O que você está fazendo da tua família? Deus confiou a você o seu tempo. O que você está fazendo do seu tempo? O tempo que é tão valioso. Muitos dizem que tempo é dinheiro, e é verdade. É dinheiro se tratando de valores materiais e humanos, mas também é valor e é muito caro se tratando de um tempo espiritual relacionado a coisas espirituais. Tempo é valioso. O que nós estamos fazendo no nosso tempo? E o que você está fazendo do teu salário, do dinheiro que Deus te deu? Você sabia que tem pessoas que ganham R$1.000 por mês? Salário mínimo, né? Singelamente, honestamente, isso é muito louvável, a pessoa que ganha esse valor. Muitos, né? A grande parte esmagadora dos brasileiros e da sociedade mundial vivem ou sobrevivem com um salário mínimo. Mas Deus confiou à mão dele um salário mínimo. Quantas pessoas não ganham nada? Sim ou não? Quantas pessoas no momento estão ganhando nada? Então Deus confiou àquele um salário mínimo, mas tem aqueles outros que Deus confiou um pouco mais, 2.000, 5.000. Outros ganham 10.000. Outros ganham mais um pouco, enfim, não importa quanto você ganha, se você ganha 30 ou ganha 1.000. Isso aqui não é o importante neste momento. O importante é que Deus confiou na sua mão. Como estou entendendo? Diga amém. Amém. E agora Ele confiou para que você administrasse esse dinheiro. E quando eu falo dinheiro, eu não sou falar de dinheiro hoje, mas aqui entrou no contexto da semeadura. Quando nós falamos de dinheiro, sabe de uma coisa? Depois vamos ministrar uma palavra específica sobre isso, mas que ali em 2 Coríntios capítulo 9, nos é dito que aquilo que chega à tua mão, atenção, em se tratando de dinheiro, tá? Salário. Aquilo que Deus te dá, que te entregou, aquilo que mensalmente chega à tua mão, ou semanalmente, não importa. Parte é para você comer porque é pão, e parte é semente para você semear. Olha como que os princípios espirituais no reino dos céus, ele é tremendo. Ele é maravilhoso e nos coloca num contexto de observar o nosso próprio coração e saber o que estamos fazendo. E saber como estamos lidando com essas coisas muito complicadas. Porque falar em dinheiro é falar em complicação, sim ou não? Dinheiro é a causa de muitas maldades e muitas injustiças no mundo. Dinheiro é causa de morte entre irmãos, filho quando mata o pai para ficar com aquele lote lá que vale R$15.000 lá no Goiás, lá não vale quase nada, ele matou o pai para ficar com lote. E outros matam o pai para ficar com seguro de vida, enfim, muitos males acontecem, injustiças e misérias por causa da ganância. Então falar de dinheiro é muito complicado, e Deus ele nos confiou um valor. E esse valor ele falou: filho meu, toma esse valor todo mês, você vai comer dele, porque parte é pão para comer, e parte dele é semente para você semear. Ninguém semeia pão, você semeia semente. Diga semente. Semente. E quando você semeia a semente, aquela semente ela vai crescer, ela vai germinar, ela vai crescer e vai frutificar. O pão não, o pão é para alimento. Amém? A parte do teu salário você se alimenta com ele, a outra parte você semeia. E como semear? O texto diz claramente que é você ser generoso, compartilhar, retribuir, distribuir, ajudar, acolher, receber, abraçar a causa dos outros. É para isso. Mas é um padrão muito elevado do reino dos céus que nós estamos no caminho de adquirir esse pensamento, esse discernimento, amém? Tudo é muito uma questão de maturidade espiritual. Tem pessoas que se prendem a um salário mínimo por achar que ali é a vida dele. Ou se prende a 30, 40, 50 mil, né? Mas enfim, essas questões bastante subjetivas de um para o outro, elas não vão entrar em questão de agora. A questão é que nós somos administradores de Deus. E a maneira que você está administrando aquilo que Deus te deu, seja o teu salário, o teu dinheiro, os teus bens, a tua casa, a tua família, a tua vida, nós vamos receber a recompensa quando o Senhor voltar.
Então quando ele diz, eis que venho sem demora e comigo está o galardão que eu tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras, se refere a esse dado momento em que vamos nos deparar com a grande realidade e com a realidade absoluta de que nós vamos prestar contas a Deus. E é muito importante viver com essa consciência, sermos conscientes, né? Aí Deus te deu uma profissão, aí você, vamos colocar aqui, uma pessoa que veio na minha mente, quem foi o Edilson Faria, ele trabalha com cortando cabelo, né, Edilson? Profissional, profissão muito boa, por sinal. Todo mundo corta cabelo. Não tem crise para cabeleireiro, não tem, porque ele vai ter que cortar os cabelos. Quem fala assim, não vou cortar o cabelo, estou sem dinheiro, quem fala? Pode até ficar uma semana, não duvido que passe uma semana. Ele começa a enrolar aqui assim, ó, atrás. É aquela coisa horrível do mundo, né? Aí ele vai para onde? Aí ele vai lá no Edilson cortar cabelo. Então o Edilson, ele é cabeleireiro ou barbeiro? Barbeiro é melhor, né? Cabeleireiro. Barbeiro. Coisa mais verde, né? Barbeiro. Cabeleireiro, não. Barbeiro é melhor. Mas só que Deus deu a profissão de barbeiro para o irmão. Só que ele falou assim, você com essa profissão, você vai ter que administrar meu servo, porque você tem como comer dela e tem como ajudar pessoas. Eu tenho. E agora vem, está na mão dele a decisão. E assim é o professor, é o bombeiro, vamos dar para profissões aí. É a que costura, é o médico. Então não importa o que é. Mas você tem como repartir aquilo que Deus te deu. Você tem como fazer com que isso se multiplique em bem dos outros, para o bem das pessoas. Seja o teu tempo, o teu carro, a tua casa, não importa. E esse texto nos faz refletir, nos traz a consciência desta questão muito importante. Irmãos, quero falar uma coisa para vocês aqui. Falar uma coisa aqui para vocês. Essa vida nossa é muito pequena. As pessoas se prendem a nada. O mundo se prende a nada. O princípio do mundo e as leis deste mundo, eu falo leis deste mundo, são os princípios espirituais e subjetivos e humanos, culturais desta própria era que vivemos. Sabe aquela coisa, aquele ritmo do mundo? Sabe o curso do mundo? Sabe a força da sociedade que caminha em um rumo, em uma força, em uma correnteza avassaladora, crescente a cada dia? Diz a Bíblia que o próprio Jesus declarou que nos últimos tempos a iniquidade ia aumentar e o amor ia se esfriar. Olha como que a humanidade caminha para um caos absoluto e sem reservas. Porque à medida que as pessoas vão vivendo, elas vão ficando egoístas e avarentas e murrinhas e materialistas, de modo a construir uma vida para si mesma, a construir um patrimônio para si mesmo, não sabendo que logo essa vida vai passar e as coisas vão ficar aí. O salário vai ficar para a mulher e a mulher vai casar com outro, saiba disso, tá? Vocês aí, ó, são maridos, dos quais eu faço parte desse grupo. Quando você partir para a eternidade, sua mulher vai casar com outro, tá? Porque ele vai ficar bonitona aí com 30, 35, 40 anos sozinho, não vai ficar, tá bom? Assim como também, minhas irmãs, vossos maridos não vão ficar sozinhos, penso eu, pelo menos 99%. Bem esmagador mesmo, né? Bem esmagador, se a maioria bem esmagador das mulheres e dos homens, elas vão casar de novo. Pastor, não vou casar de novo, não, que chega de problema, né? Chega de problema, irmãos, problema ali, passando lá. Para que você fica segurando? Para que nós ficamos retendo aquilo que não é nosso? A vida não é sua. Não, a vida é minha, porque eu que mando, eu que sei. Não é sua não. Quando o Eterno resolve prestar contas como indivíduo, ele tira só o ar. Irmãos, tem ar no mundo ou não tem oxigênio? Tem pouco ou muito ar, muito oxigênio aí fora? Faz assim, respira aí o oxigênio, enche o pulmão aí. Tem muito ou tem pouco? Irmão, está cheio de oxigênio, mas nesse exato momento tem gente morrendo com falta de ar, sim ou não? Não tem para ele não tem. Como que o homem, ser humano é frágil, como não somos nada, somos menos que nada, somos menor que um grão de areia da praia do mar, somos menos que um sopro em uma tempestade.
somos menos que um pingo de água no grande oceano. Somos erva, não somos nada. E nos prendemos e nos agarramos a nada. Não somos nada e nos agarramos a nada, porque essa vida nossa é nada, o tempo é nada, as coisas é nada, o salário é nada, a saúde é nada, nada é nada. Tudo acaba. Só existe uma coisa que vive eternamente, que permanece para sempre: Deus e a sua palavra. A palavra de Deus permanece para sempre. Por isso que vale a pena se apegar à palavra de Deus e fazer valer tudo isso que estamos falando, e começar a meditar sobre os nossos conceitos e rever os nossos conceitos humanos, sociais, culturais, familiares, profissionais, espirituais. Porque nada nós trazemos quando chegamos e nada vamos levar quando partirmos. Por isso que esse texto nos chama a reflexão, para que possamos não ficar nos enganados e às vezes até zombar de Deus. Por que, Senhor? Por que, Senhor? Lembra daquela parábola das 10 virgens? Quem se lembra da parábola das 10 virgens? Mateus 25. É uma parábola muito importante e muito linda, que o Senhor declara que nós somos como virgens. Deus nos trata como esposa de Cristo, virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram. Esse tomar as lâmpadas é o dado momento de você se converteu ao Senhor, e agora você entra numa jornada, numa caminhada, numa trajetória de vida cristã. É uma vida desértica. E você tomou as suas lâmpadas e saiu a encontrar-se com o noivo. Em tardando o noivo, todas foram tomadas de sono, morreram. O noivo tardou para elas e elas adormeceram, elas morreram, literalmente falando. Imagina só aquelas primeiras virgens do povo de Deus lá do primeiro século da era cristã. Eles estão vivos ainda? Ainda estão vivos, queridos? Eles não partiram há muito tempo, há quase 2000 anos. Se viram ali no ano 50, depois de Cristo, da era cristã, no ano primeiro século, segundo século, terceiro século, século 10, 15. Os que viveram no século passado, século 19, 20 e agora vivem. Então a maioria que Jesus tardou para elas, não veio na época delas, elas tomaram em sono, adormeceram, estão no Hades, estão lá na casa eterna esperando o momento certo. Só que no dado momento, diz o texto lá de Mateus 25, à meia-noite houve-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Esse eis o noivo, que essa proclamação é o som da trombeta, é a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta anunciando a chegada do noivo. Levantem-se e vão se encontrar com ele. E aí diz o texto que 5 delas eram prudentes e 5 não eram prudentes. 5 eram tolas, eram nércias, eram imprudentes. Ao passo que as prudentes, as sábias, elas caminhando levaram as suas lâmpadas e mais um pouco de azeite consigo, para que as lâmpadas não se apagassem. E as que eram desapercebidas, nércias, tolas e que não viviam, não estavam preocupadas com a sua vida de semeadura, com a sua vida cristã, não levaram azeite e não se preocuparam com isso. Quando o noivo chegou, tribunal de Cristo, as que estavam apercebidas entraram para a festa, para as bodas, e as desapercebidas ficaram de fora e clamaram: Senhor, abra-nos a porta. Me parece que esse texto, essa palavra, abra-nos a porta, porque também somos virgens, somos servas do Senhor. Somos cristãos, Senhor, abra-nos, Senhor, a porta, porque o teu sangue também me comprou, como comprou aqueles ou aquelas. O teu sangue me lavou, me justificou, eu também sou filho do Pai eterno. Senhor, abra-nos a porta, porque eu também fiz muito esforço, eu me esforcei, até que eu tentei. Senhor, abra-nos a porta. Isso é como se zombasse de Deus. Depois de uma vida dissoluta, de uma vida desregrada, incompatível às Escrituras, ao padrão de Deus, que é Cristo, que é o Novo Testamento, que é a verdade do Evangelho, uma vida totalmente descomprometida com Deus, pede: Senhor, abra-nos a porta. Isso é como se zombasse de Deus não se zomba. É como se ela estivesse agora recebendo a devida paga de tudo aquilo que elas semearam. E aí então elas ficaram para fora, porque Jesus disse: em verdade eu vos digo, eu não vos conheço. Esse termo conheço aqui, eu não vos aprovo. Eu não vejo em vocês meios para a aprovação, por isso eu não conheço. E aquelas foram disciplinadas, e as que estavam apercebidas entraram um noivo para a festa do casamento, que é o reino milenar. Tudo isso que ele nos mostra e nos revela a grande realidade da nossa vida humana. E agora, semear é administrar, como diz aqui, nós somos administradores e mordomos de Deus.
Semear também é escolher, é decidir. Olha como tem uma coisa bem simples. Semear é decidir. Quem já percebeu que semear é decidir? Pastor, semear para o espírito é decidir, e para a carne também. Porque tudo é uma questão de decisão e de escolha da nossa parte. Aqui está o livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio do cristão. Pastor, eu estudei na teologia que eu fiz que não existe livre-arbítrio. Por que não? Você vem ao culto se você quiser vir, sim ou não? Quem fala assim, eu não vou vir, ou não irei, você fica em casa, fica ou não fica? E aí o que acontece com você? Deus te mata, é isso? Não. Era da graça, a era da bênção, a era da oportunidade, a era da liberdade em servir a Deus. Você vem ou fica em casa, você faz ou não faz, você ajuda ou não ajuda, você crê ou não crê, você se entrega ou não. Isso diz respeito a você estar ingressado em uma vida de semeadura que consiste em cada escolha que você faz, em cada decisão que você toma. Querem ver uma coisa comigo? Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Versículo 18 diz assim, ó. Olha só, vamos ler no início, porque vai dar um sentido completo do texto, amém? Versículo 13, olha só. E entendamos perfeitamente o que esse texto quer nos dizer. Indo Jesus, versículo 13, tá? Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Olha, Jesus retirou os discípulos de um lugar, não sei qual lugar que eles estavam, certamente na Judéia, ali. E eles se retiraram para os lados de Cesareia, né, de Filipe. Cesareia é um lugar, uma cidade. Chegando lá, ele perguntou para os discípulos a seguinte pergunta: o que o povo está dizendo aí que eu sou? O povo anda conversando, o povo anda falando, que o povo fala mesmo, né? O povo comenta. E qual é o comentário do povo ao meu respeito? O que o povo diz ser eu, ou ser o Filho do Homem? Aí é a resposta do versículo 14. Eles, os discípulos, disseram: uns dizem, Jesus, que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, ou outros Jeremias ou alguns dos profetas. É o Elias que ressurgiu, é João Batista, é alguns dos profetas. O povo está dizendo que é um profeta. Aí ele falou, muito bem. Mas no versículo 15 ele fala assim: mas e vocês? Mas vocês, o que vocês dizem? Eu sei que o povo está dizendo que eu sou um profeta, eu sou um bom homem, eu sou um mestre, eu sou um doutor em teologia, que eu falo muito bem, que eu explico, que eu estou sempre com o povo. É um mestre aí do povão, né? É um profeta, tal. Mas e vocês, o que vocês dizem ser o Filho do Homem ou ser eu? Perguntou Jesus. Versículo 16, Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha a resposta de Pedro: tu és o Cristo. Tu não és um simples profeta, um bom homem, um simples mestre, uma pessoa culta que fala e ensina as multidões, que está sempre no meio do povo. Tu não és simplesmente um profeta, tu és o Cristo de Deus. Tu és o ungido, o escolhido do Pai, do Deus vivo. Aí Jesus respondeu, aqui no versículo 17. Então Jesus afirmou a Pedro: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Olhem para mim por um momento. Nesse momento que Jesus perguntou: e vocês, o que vocês acham que eu sou? Aí Pedro recebeu uma revelação do Pai. Não veio dele mesmo, nem de homem nenhum. Mas Pedro recebeu uma revelação no seu espírito, no seu coração, de que não se tratavam de um homem comum, de um simples profeta ou homem ou mestre, mas se tratava do Verbo encarnado, do Cristo eterno de Deus, do escolhido, do amado do Pai, do eleito. Então aqui está o amado do Pai, está o ungido de Deus, o Filho do Deus vivo. Então Pedro, não foi sangue que te revelou, não foi homens que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus te revelou esta verdade, porque o princípio de Deus e a vontade de Deus é o Cristo. Deus se alegra no Cristo. Deus ama o seu Filho. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. A Ele ouvir
Então toda a vontade de Deus e toda a centralidade do supremo propósito de Deus está em Cristo. Diga amém. Amém. Veja como aqui Deus começa a revelar o novo homem. Revelar o novo homem, ele fala: Cristo, a cabeça, está aqui presente dos homens. Só que no versículo 18 ele fala: eu também te digo. Por que esse termo está aqui? Eu também te digo. O primeiro termo do versículo 17 diz: o meu Pai te revelou que eu sou Cristo. Eu também vou te revelar alguma coisa. Eu também vou te dizer uma coisa. Não foi homem e sangue que te revelou que eu sou o Cristo do Eterno, não, viu? Que eu sou o Verbo encarnado, o Filho do Altíssimo, não. Porque quem te revelou foi o Pai Eterno. E eu também vou te dar uma segunda revelação. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, está do próprio Cristo, edificarei a minha igreja. Diga assim: Jesus é o Cristo de Deus. Jesus é o Cristo de Deus. Só que esse Cristo de Deus agora está edificando a sua igreja. Diga: está edificando a sua igreja. Está edificando a sua igreja. Se você somar as duas revelações, que é uma que o Pai revelou para o próprio Pedro, e agora a segunda que Jesus revela a Pedro, que eu edificarei a minha igreja. Então ele fala assim: temos Cristo e a igreja, temos um novo homem, temos o reino dos céus revelado nesses dois versículos. Amém? Então qual é a vontade de Deus? Cristo e a igreja, o reino dos céus, o novo homem. Só que quando Cristo morreu, ele declarou, quando ele estava ali para morrer no momento da sua morte, ele declarou as seguintes palavras clássicas, que todos conhecem: Pai, é chegada a minha hora, a ti entrego o meu espírito. Naquele momento ele expirou, morreu, certo? Porque ele fala: está tudo consumado, a ti entrego o meu espírito. Porque está tudo consumado em quem? Mas se agora, depois da sua morte, ele subiu aos céus, foi entronizado, está à direita da majestade, está edificando a sua igreja, como está tudo consumado? O que é tudo? Tudo é tudo, né? Não resta nada a fazer, sim ou não? Resta alguma coisa para fazer, de acordo com esse texto, tudo está consumado? Nada a fazer, porque tudo está consumado. Mas resta muita coisa a fazer. Tudo está consumado nele, na pessoa de Cristo, em mim, como ser humano, Pai, como primeiro homem a entrar no reino dos céus, o primeiro homem a ser unido a Deus e Deus unido a ele. Este primeiro homem, em mim está tudo consumado. Tanto é que Jesus, a obra foi completa naquele homem Jesus. Tudo que Deus queria realizar no homem, Deus o fez, o Pai o fez na pessoa de Jesus Cristo. Toda a vontade eterna de Deus foi realizada em Cristo Jesus. Jesus era o reino manifestado entre os homens. Ele era um novo homem, absoluto, sem tirar nada. Ele era a expressão exata do Pai. Ele era Deus no meio das pessoas. Ele era a vontade de Deus concretizada naquele homem Jesus. Por isso está tudo consumado. Só que agora vai entrar em uma obra, queridos. Vai entrar em uma obra eterna, que é a edificação da igreja. Olha só como que tem tudo a ver com o que eu estou falando lá sobre semeadura. Semear é escolher. Aí agora veja só o versículo 21, desde esse tempo, ao versículo 21. Aí por que está aqui esse termo, essa porção, que trata de uma temporalidade, é um termo temporal, desde esse tempo. Que tempo? Prenda-se ao versículo, aos versículos anteriores. Desde esse tempo. Que tempo? Desde o tempo em que Pedro recebeu uma revelação do Pai, que Jesus era o Filho de Deus, e que a igreja, que é a noiva do Cordeiro, que é o corpo de Cristo, seria edificada. Desde esse tempo. Amém, queridos? Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Olha só como Jesus falou assim: é necessário. Já imaginaram, queridos, que é necessário o caminho da cruz? É necessário que Cristo fosse padecer. É necessário que Cristo fosse entregue nas mãos dos pecadores, traído, negado, cuspido, rejeitado, zombado, crucificado, morto e sepultado. Era necessário. É um projeto de Deus. É o determinado desígnio de Deus. Deus designou toda esta obra em Cristo. Você fala: é necessário que o Filho do Homem siga para Jerusalém. É um caminho, é o caminho da cruz.
É o caminho do sofrimento. É o caminho da renúncia, do negar a si mesmo, do não valorizar demais você mesmo. É o momento de correr para um ponto crucial de adoração a Deus. Por que eu estou dizendo que a via dolorosa é um ponto, é o percurso de um ponto crucial a uma adoração a Deus? Porque a adoração a Deus não é falar aleluia, amém, glória a Deus. Aí que faça, né? Que expresse isso, né? A glória a Deus expressa a adoração, né? Amém, igreja? Mas adorar a Deus não é falar glória a Deus. Adorar a Deus não é ministrar uma palavra apenas como eu estou fazendo aqui. Adorar a Deus não é cantar um canto, fazer uma oração, trazer uma oferta. Não é isso adoração a Deus. Adorar a Deus é você entender que Deus é Deus, que Ele é eterno, que Ele existe, que Ele tem uma vontade. Você foi incluído nessa vontade, agora você vai submeter-se a essa vontade. Adorar a Deus é se render a Deus e a sua vontade. É a verdadeira adoração, que é uma adoração espiritual. É o despojar de si mesmo. Por isso que Jesus adorou ao Pai em todos os momentos, até a cruz, até o momento da ressurreição. E ele disse que era necessário esse caminho para Jerusalém. Aí o versículo 2 fala, e Pedro chamando-o à parte. Pedro tirou Jesus de perto dos discípulos, né? Chamando-o à parte, separadamente. Jesus, faça um pouquinho, Senhor. Meu Senhor, meu mestre, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo. Mas, mestre, tenha compaixão de ti mesmo. Para com isso. De nenhum modo isso vai te acontecer. Eu não vou permitir que tu saia daqui e vá para Jerusalém ser zombado. Isso não pode acontecer de forma nenhuma. Tenha dó de ti mesmo. Porque o velho homem, a velha criação, o curso do mundo, o sistema caído do mundo, que tem o pecado, ele faz com que você valorize você mesmo em detrimento a Deus e as pessoas. Por que nós temos dificuldade em ofertar? Temos dificuldade em cooperar? Temos dificuldade em contribuir? Temos dificuldade em ajudar a pessoa? Temos dificuldade em nos desprender? Porque a nossa mente, nossa consciência, nosso coração, ele foi treinado, formado, configurado para viver egoístamente. O ser humano é treinado para viver egoístamente. Ele não foi treinado para se despojar de si mesmo. Ele não foi treinado e a sua consciência não existe para ver que ele não é nada, que o tempo não é nada, que tudo que ele tem é de Deus e que ele é apenas um administrador de Deus. Ele não foi criado para isso. Ele não ouviu essas palavras. Ele ouviu as palavras que declaram que ele é tudo e que ele é muito bom e que ele tem que ser elogiado, louvado, engrandecido, que ele tem que ser presenteado, tratado bem, não pode ser tratado mal, louvado, e que Deus tem que abençoá-lo, e que Deus tem que dar tudo o que Ele quer, porque Deus é Deus, porque Deus é Pai, Ele é Filho, Ele é herdeiro, Deus é dono da prata e do ouro, e agora Ele foi formado nesse pensamento materialista dos homens, que diz que Deus é tudo, e Ele é dono da prata e do ouro, e nós somos filhos de Deus, por isso somos donos da prata e do ouro. Não foi treinado para isso, não foi treinado para seguir para Jerusalém. O cristão não foi treinado para seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas da religião, dos principais sacerdotes do mundo. Ele não foi treinado para abrir mão de si mesmo e se doar a Deus como a verdadeira adoração. Por isso Pedro diz, tenha compaixão de ti mesmo, isso de nenhum modo vai te acontecer. Olha só o que Deus falou no versículo 23. Mas Jesus, voltando-se a Pedro, disse, arreda Satanás. Que é isso? Que palavra é essa? Eu acho que Jesus ele não foi muito bem educado com Pedrinho, porque o irmão Pedrinho é um irmão em Cristo, e não pode chamar o irmão Pedrinho de Satanás. Jesus não foi feliz nessa palavra. Pensou alguém falar assim, julgar dessa forma? E Jesus é uma pessoa muito educada, né? Podia falar assim com o irmão Pedrinho, né? Arreda Satanás. Porque ele não estava dizendo que Pedro era o Satanás, o adversário, o Satanás lá, o anjo caído. Não. Ele disse que Pedro é Satanás. Ele é Satanás. O que é Satanás, pastor? O adversário. E todas as vezes que nós semeamos para a carne e valorizamos muito a nós mesmos, estamos sendo Satanás. Os Satanáses, como queiram. Vários Satanáses. Se não existe essa palavra, fica existindo. É um neologismo, é uma nova palavra. Satanáses. Porque se tornam adversários de Deus. Satanás é adversário, inimigo. Por que ele é
adversário, olha o texto, versículo 23. Mas Jesus, voltando-se a Pedro, disse: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque tu não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Por que Pedro se tornou um Satanás, um adversário naquele momento? Porque ele estava cogitando das coisas dessa terra, das leis deste mundo, dos princípios do pecado, da maldade do mundo que se autopreserva e estoura os outros, rebenta com os outros, abandona os outros, faz os outros sofrer, mata as pessoas para viver e para sobreviver. É a lei da selva. Este mundo é um lugar estranho, que as pessoas matam para viver, matam para sobreviver. Ninguém está disposto a dar a vida, ninguém está disposto a ir seguir para Jerusalém, como o próprio Cristo falou: é necessário que o Filho do Homem siga, e eu estou indo, porque a nossa mente, o nosso coração, ele foi configurado para cogitar das coisas daqui de baixo. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês aqui. Nós aqui nesse lugar, nessa manhã, eu sendo o primeiro de vocês, nós não fomos treinados e formados para ver como nós existimos. Nós somos treinados e formados e configurados, nossa mente, nosso coração, ensinados culturalmente por essa sociedade, né? Do mundo, o pecado, as leis do mundo, para viver independente das pessoas e de Deus. Porque o pecado consiste na independência de Deus, no dar as costas a Deus. E agora a sociedade do mundo caminha sem Deus e não quer Deus e não busca Deus. E nós somos treinados assim, dessa forma. É por isso que hoje, um dos maiores princípios do reino dos céus, se não o maior princípio do reino dos céus, consiste no negar a si mesmo. Porque os nossos corações cogitam das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Como o próprio Deus declarou: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Vocês pensam diferente de mim, e os meus caminhos, a maneira que eu caminho, que eu ando, o rumo que eu vou, não é o caminho de vocês. Porque o caminho de vocês é diferente, é antagônico, é contrário, pensamentos contrários, humanos, caídos, egoístas. E é nesse contexto que vem a escolha do semear, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos. Então disse diante de quê? Olhem para mim por um momento, só recapitulando o contexto todinho ali. Vamos entender o que é agora, que vai vir agora. Jesus falou assim: olha, o povo está dizendo que eu sou um profeta, não é isso? É, eles falam que eu sou um profeta qualquer que apareceu. Beleza. E vocês? Não, tu és o Cristo de Deus. Ele fala: muito bom, você é bem-aventurado, você é abençoado. O Pedro, o abençoado desse versículo é o Satanás do versículo seguinte. Como é que pode, né? Tu és abençoado porque o Pai te revelou isso. E eu vou te fazer outra revelação, uma segunda, que vai combinar as duas. Eu sou o Cristo de Deus e vou edificar uma noiva para mim, porque a minha igreja é o novo homem, Cristo e a igreja. Mas para isso, Pedro e os discípulos, é necessário que eu vá, que eu sofra, que eu morra, que eu venha a padecer, para que o novo homem apareça, para que a igreja ressurja, para que o reino seja manifestado. É necessário o caminho da cruz. Aí Pedro falou: não, isso não pode não. Pedro, para com isso, deixa de ser inimigo, deixa de ser adversário, para de cogitar das coisas do mundo e começa a olhar para o alto e pensar nas coisas do alto e cogitar das coisas do alto, Pedro. Então eu vou falar uma coisa para vocês aqui agora é o versículo 24. Se alguém quiser vir após mim. Mas para onde Jesus está indo, Jesus? Acabei de falar que estou indo para Jerusalém sofrer muitas coisas. Ser morto, despojado, envergonhado, cuspido e rejeitado, vou ser anulado, vão me anular, meu ego será anulado, a humanidade vai ser aniquilada. E quando a humanidade é aniquilada, então Deus ele aparece, ele se manifesta. O homem ele bloqueia Deus. Sabe como o cristão bloqueia Deus? Nós somos bloqueadores de Deus. Deus está em você, diga amém. Se você nasceu de Deus, diga amém. Amém. Deus habita o teu espírito, amém? E nós somos luz do mundo. Por que somos luz do mundo? Porque a luz do mundo, a luz da vida habita em nós. Nós somos luz, somos um luzeiro. A igreja, o povo de Deus é um luzeiro. E fomos colocados no mundo para brilhar. E por que não brilhamos? Às vezes, e muitas vezes, porque estamos bloqueando a luz do mundo. Como Pedro estava bloqueando neste momento, cogitando das próprias coisas daqui de baixo. Por isso que é necessário tratar com o nosso coração e dizer não para nós mesmos, para que a verdadeira luz de Deus brilhe. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Diga assim comigo: se alguém quiser ir. Se alguém quiser ir. Se alguém quiser ir. Fala para o teu irmão:
Se você quiser ir. Não está falando que você tem que ir. É necessário que o Filho do Homem siga. Para ele é necessário, sim ou não? E para você? É se você quiser ir. Pastor, não estou querendo muito. Não estou muito querendo. Está ótimo. Está tudo certo. Porque o caminho do reino é o caminho da cruz, e o caminho da cruz é uma escolha. Semear para o Espírito não é fácil semear para a carne. Porque semear para a carne basta não querer Deus, e basta não valorizar Deus, e basta não amar a Deus, e as pessoas já estão semeando para a carne. Então, por que é fácil semear para a carne? Porque basta não fazer nada para Deus. Você já está semeando para a carne. É fácil. Agora você fala assim: eu vou servir a Deus, eu serei um servo de Deus, eu desejo ser um cristão autêntico, um verdadeiro discípulo, eu desejo ser um cristão vencedor. Aí agora você toma a decisão. Agora você tem que se colocar. Agora você tem que se colocar diante do Eterno e falar: Senhor, eu estou contigo, eu estou ao teu lado, eu sou pelo Senhor. Vamos seguir juntos para Jerusalém. O Senhor vai à frente e eu vou atrás nas mesmas pisadas. Eu serei um seguidor do Cordeiro por onde quer que eu vá. Se você estiver em casa, você é um seguidor do Cordeiro. Se você estiver no trabalho, você é um seguidor do Cordeiro. Se você estiver no trânsito, no elevador, viajando na praia, no clube, no teu trabalho, aonde quer que você esteja, você será um seguidor do Cordeiro. E o Cordeiro sai daqui para ali, ele sai daqui para a cruz. Cordeiro não é exaltado, Cordeiro não é elogiado, Cordeiro não é bem tratado. O Cordeiro só tem um caminho para ele: o caminho da cruz. Por isso Jesus, sendo um cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores, dos malfeitores, dos seus algozes, ele não abriu a boca. Ele, sendo Deus, se esvaziou, se humilhou, assumiu a forma de servo e foi fiel e foi obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então seguir o Cordeiro não é seguir o leão. O leão é autoridade, é poder, é realeza. É muito fácil ser seguidor do leão. Como é difícil ser seguidor do Cordeiro. Lembra da figura do leão cordeiro de Apocalipse capítulo 5? Leiam Apocalipse capítulo 5, que vocês verão ali o leão cordeiro. A figura de Cristo como cordeiro, a figura de Cristo como leão. Era o cordeiro como a morte e o leão como ressurreição, glória, poder, majestade, autoridade, domínio. Por isso que aqui é uma questão de saber, de entender e de se posicionar diante do Senhor dos céus e da terra. Irmãos, servir a Deus é se posicionar diante do Eterno, diante do Criador de todas as coisas. Ser cristão não é ter uma Bíblia, ficar ali participando de um grupo de pessoas, de um grupo social, de cristãos, de crentes, e participar de uma igreja. Não é meramente isso. Isso aqui é só a questão mais de cristalizar a coisa, né? De fazer acontecer, de manifestar aquilo materialmente na vida humana nossa. Essa manhã nós estamos cristalizando aquilo que somos nessa comunhão, que é fato, né? Cristalizado. Mas vida cristã consiste em muito mais do que isso, porque vida cristã é uma vida totalmente consciente, é um culto racional, com entendimento, sabendo o que Deus quer, sabendo o que Ele deseja de nós. E agora não somente isso, mas vida cristã consiste em seguir o Cordeiro, em tomar uma decisão. Por isso semear é decidir. Semear é decidir. Tanto semear para a carne é decidir servir a si mesmo e alimentar a carne, como também semear para o Espírito é decidir em servir a Deus e não dar aquilo que a nossa carne deseja. Porque aqueles que decidem seguir o Cordeiro, tomar a cruz e negar a si mesmo, eles vão perder a vida da alma, vão perder o ego, vão perder essa vida do velho homem. Mas em contrapartida, como resultado, eles vão encontrar a verdadeira vida no reino milenar e na eternidade com Deus. Irmãos, viram por que vale a pena servir a Deus? Não vale a pena ficar preso, ficar se apegando a essa vidinha, mais ou menos.
e se apegando a pequenas coisas, e valorizando pequenas coisas, enquanto que as coisas maiores e valiosas e eternas estão de lado, estão esquecidas. Aí ele fala no versículo 26, olha para a sua Bíblia: porque o que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Olha só aqui, como a pessoa quer ganhar o mundo inteiro e vai perder a alma nesse sentido aqui. Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Quem entendeu, diga amém. Amém. Nós vamos ver como que a vida cristã é uma coisa séria. Isso aqui é o verdadeiro Evangelho. Isso aqui é o Evangelho, porque é o Evangelho do Reino. É a palavra de justiça. É a palavra de Deus que nos liberta de nós mesmos, deste mundo caído, perverso, pecaminoso. O Evangelho liberta você dessas coisas. Ele te coloca em uma condição de servo de Deus, em uma condição de serva de Deus, de seguidora, o seguidor do Cordeiro, de um verdadeiro, autêntico cristão, discípulo de Jesus Cristo. O mundo está cheio de multidão, o mundo está cheio de religiosos. Deus não deseja, não quer que nós sejamos religiosos e nem multidão. Deus quer corações, Deus quer pessoas, Deus quer pessoas que entenderam a sua vontade e agora, uma vez entendendo a sua vontade, se desprendem de si mesmo para servir ao Senhor conforme a sua palavra. Amém, queridos? Mas voltando ao texto lá de Gálatas capítulo 6, vamos ler o texto completo. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a carne, o que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, está falando de tempo, de oportunidade, de vida humana. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Semear é fazer o bem, queridos. É ser pessoa do bem. É ser pessoas diferenciadas no meio de uma multidão e de um mundo tão caótico e tão egoísta. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém, queridos? Fica essas palavras, fica essa reflexão, para que nós, nessa semana que começa hoje, possamos refletir nisso e possamos proceder pouco a pouco, de maneira diferente, começar a escolher, fazer escolhas diferentes, escolhas acertadas, tomar decisões sábias diante dessa vida tão pequena que logo vai passar. Amém, queridos? Amém.